E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre 5 pontos para você identificar se a sua ansiedade é normal ou disfuncional. Ou seja, se a sua ansiedade está te ajudando a lidar com seus problemas diários ou se ela está te atrapalhando e você precisa procurar por tratamento. Então, vem comigo nesse vídeo, mas antes eu vou te pedir para, me acompanhar lá no Instagram. Lá eu posto conteúdos também referente à ansiedade, vários temas que podem te ajudar na sua vida prática. E também vou te pedir para você ouvir o meu podcast. Tenho certeza que você não conhecia ele, né? Tem episódios lá que talvez você faça muito proveito. Então, me acompanha nas redes sociais, siga aqui esse canal e vamos pro vídeo de hoje. Bom, galera, então vamos lá. Como eu posso identificar se a minha ansiedade precisa de tratamento, precisa ali de um profissional te acompanhando, um psicólogo, um psiquiatra, ou se é algo normal e eu posso aprender a lidar com ela e seguir a minha vida? E para isso, galera, eu vou usar a terapia cognitivo-comportamental como base dessas 5 definições que eu vou dar sobre a ansiedade patológica, a ansiedade que precisa de alguma intervenção. Então fica tranquilo, que eu não tô tirando nada da minha cabeça aqui, pro seu bem, isso não está acontecendo, beleza? Vamos lá aos 5 pontos. Primeiro ponto, cognição disfuncional. Vou explicar isso para vocês com um exemplo. Vamos supor que estamos aqui, eu e você, caminhando em um bosque. Eis que lá na ponta daquele bosque aparece um Rottweiler. Ele está aparentemente com medo, ele está com os pelos oriçados, mostrando os dentes para nós e latindo. Bom, eu e você vamos entrar em um acordo, certo? Muito provavelmente, se a gente se aproximar daquele cachorro, ele vai nos atacar, certo? Naquele momento, os dois estão ansiosos. E aquela ansiedade, ela é boa, a gente está entendendo o que o ambiente nos está avisando, certo? A gente está percebendo que a gente corre um perigo real. Os dois entraram com esse acordo, certo? E aquilo de fato pode acontecer. Esses são os indícios que um cachorro dá antes de atacar uma pessoa, certo? Agora vamos pensar em um outro cachorro. A gente está vendo ali um poodle na mão do dono e o poodle está com aquela cara serena, não está nem reparando em você, mas o seu amigo do lado está em pânico, está em choque, está ansioso, com medo daquele poodle atacá-lo. Cara, é possível que aquele poodle ataque aquela pessoa? É possível, né? Mas é muito improvável que isso aconteça. E na ansiedade patológica, a nossa cognição, a nossa percepção de mundo, ela tem uma elevação do medo. Tudo aparece como potencialmente perigoso. A pessoa que tem uma ansiedade social, ela vai ter mais medo tanto de eventos casuais, de pessoas conversando ali num bar de forma aleatória, como também vai ter muito medo de apresentações, que via de regra as pessoas também passam algum tipo de estresse para fazer esse tipo de exposição. Na ansiedade disfuncional, a percepção está alterada através do medo, ou seja, a pessoa entende que muitas coisas são muito perigosas. A percepção dela está muito com base no que ela tem medo, na experiência interna dela sobre aquilo que ela tem medo. E isso pode fazer com que ela se atrapalhe em definir o que de fato é perigoso e o que não é perigoso, mas ela está agindo sob controle da própria ansiedade. E vale um parênteses aqui, gente, que eu, não sei se vocês sabem disso, eu tenho medo de cachorro e de gato. Eu não tinha medo de gato, mas por algum motivo eu comecei a perceber que eu desenvolvi esse medo. E recentemente eu fui na casa de uma pessoa, eu cheguei lá na casa, o gato estava deitado no sofá, nem se deu conta de que eu estava lá, estava dormindo, e eu fiquei com medo do gato acordar, me estranhar e me atacar. Então isso é claramente uma situação de uma pessoa que tem um medo exagerado de algo, né? É possível que aquele gato me atacasse? Possível é, né, galera? Mas é muito improvável, né? Segundo ponto, galera, funcionamento prejudicado. O que acontece, né? A gente já sabe que a ansiedade, ela tem um fator evolutivo importante. Não vou me estender nisso nesse vídeo, vou fazer talvez em breve um vídeo somente falando do porquê nós ainda somos ansiosos, por que nossos antepassados nos repassaram essa genética do medroso. E, claro, é um nome que eu dei aqui, né? Não existe genética do medroso, pelo amor de Deus, mas é só um nome aqui fictício. Enfim, por que a ansiedade permanece em nós? Em outro momento eu vou falar sobre isso, mas basicamente vamos partir do pressuposto aqui que a ansiedade, e isso está muito claro para todo mundo, a ansiedade ela tem um fator importante na nossa proteção. É interessante
que as pessoas tenham medo de determinadas coisas para o seu próprio bem. Uma pessoa muito ousada, ela apresenta um risco para a própria vida, certo? Então, ser ansioso não é necessariamente um problema. Quando é um problema? É aí que a gente entra nesse segundo ponto. A ansiedade, no lugar de proteger, né, de deixar você atento, de te dar motivação para fazer alguma coisa, ela começa a te limitar, a te restringir, a fazer com que você tome decisões diferentes por conta da ansiedade. Então aquela pessoa que poderia se apresentar em algo que ia fazer muito bem para a carreira, para a vida profissional acadêmica dela, ela evita porque ela tem medo de pessoas. Ou uma pessoa que poderia viajar e ter várias experiências porque ela gostaria efetivamente disso, ela não faz porque ela tem medo de avião. Tá percebendo que a ansiedade, no lugar de proteger e de te deixar atento, ela tá te restringindo, fazendo você ter cada vez mais uma vida que você não escolheu, mas é a que você tá aceitando, porque é até onde a ansiedade te permite ir? Esse é um segundo ponto muito importante. Então, começa a olhar para sua rotina. O que você faria se você não tivesse medo? Esse é o ponto, né? Se a ansiedade, no lugar de te proteger, tô sendo repetitivo, né? Mas enfim, no lugar de te proteger, ela tá te fazendo paralisar, não fazer as coisas, esse é um ponto importante para você identificar e pode ser passível de tratamento. Terceiro ponto, manutenção. Uma coisa, galera, eu ficar ansioso pontualmente. Cara, vou casar. Nossa, eu vou ficar muito ansioso até que o casamento aconteça, né? Próximo ali da data, quando eu me vestir, quando eu ver a noiva, enfim. Eu vou ficar ansioso. Eu vou ficar ansioso quando eu vou participar de uma entrevista, quando eu vou ser avaliado por alguém. Talvez eu durma um pouco mal no dia anterior. Beleza, são coisas pontuais que, na medida que eu me importo com algo, eu vou sofrer também com aquilo. Afinal, aquilo importa muito pra mim, eu fico muito ansioso com aquilo. Beleza. Agora, quando a ansiedade se estende, na medida que eu falo pra você que daqui a 1 mês e meio você vai apresentar alguma coisa e você já começa a ter sintomas de ansiedade por conta disso, você não consegue desfocar daquele evento, fazer outras coisas e deixar a vida passar, não. Você fica travado naquele evento, cara, ali existe um problema. A ansiedade, ela precisa ser pontual. Na medida que ela tá na sua vida o tempo todo você tá tentando lidar com aquele estresse, com o corpo tenso, com a ansiedade, ali existe um problema. Então, você precisa olhar, é proporcional o tempo que você tá ali ansioso pro evento que vai acontecer? Se não é interessante que você olhe com mais cuidado para essa ansiedade. Quarto ponto, alarme falso. Essa é uma característica muito forte no transtorno de pânico, onde a pessoa aparentemente do nada começa a ter crises de ansiedade, onde ela tem uma bomba ali de energia e ela não sabe o que fazer com aquilo, né? Uma coisa, eu tô ansioso porque vai acontecer alguma coisa e eu tô ali, eu tô sentindo no meu corpo aquele medo, aquela adrenalina. Outra coisa é quando eu deito na minha cama e do nada acontece sem nem que eu me dê conta do motivo que aquilo causou no meu corpo, né? Então, esse é muito característico do transtorno de pânico, mas pode acontecer também em outros transtornos de ansiedade. Então, fica de olho, sua ansiedade dispara do nada, sem você se dar conta, sem você trazer para sua consciência a causa daquilo, é um ponto a se preocupar. Quinto e último ponto, hipersensibilidade ao estímulo. Então, a ansiedade, ela costuma ser proporcional ao risco que você corre. Tudo bem se você tem medo de aranha, de rato, de cachorro. A questão é, o quanto disso é proporcional ao risco que você corre? Vamos pensar assim, você tem medo de aranha e aí em algum momento você olha a teia da aranha, você nem viu a aranha ainda. E aquilo te gera um nível de sofrimento, de ansiedade, que é desproporcional ao risco que você está correndo. Entende? É como se tivesse uma ferida aberta e ao triscar na ferida, aquilo dói demais. O que acontece? Uma hipersensibilidade é quando tudo te afeta demais. Você sente muita ansiedade em ocasiões onde você não deveria sentir tanta ansiedade assim, né? Ou, via de regra, não é um ambiente que necessita de tamanho gasto de energia que o seu corpo está demandando para aquela ocasião. Entende? Então você está com uma pessoa ali numa entrevista e você está nervoso
Claro, todo mundo fica nervoso na entrevista, você está sendo avaliado. Agora, uma coisa é você suar ou desmaiar ou ter uma crise ali naquele momento por conta da entrevista estar acontecendo. Percebe como é desproporcional o gasto de energia que você tem para o risco que você corre? Percebe como a pessoa é sensível ao que está acontecendo e tendo uma reação muito maior do que necessita para a ocasião, que não é adaptativa? Então, repara nesse ponto também. Galera, falei dos 5 pontos com você. Normalmente, quando a pessoa tem um transtorno de ansiedade, mais de um ponto será frequente na sua vida. Claro que se você identificou na sua vida um desses pontos, não quer dizer necessariamente que você tem um transtorno de ansiedade. O problema acontece quando mais de um desses pontos começa a ser frequente na sua vida. E se é, eu tenho certeza que você está sofrendo muito com isso e você vai se beneficiar de fazer um tratamento em psicoterapia. Beleza? Espero de verdade ter ajudado você a pensar sobre a sua ansiedade. Se surgiu dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos. E até o próximo vídeo. Valeu!